é nada disso. Nossa história se passa em local e época bem diferentes, e foi escrita por outra autora, a das mais lidas nos últimos 90 anos. Desde que lançou seu primeiro livro em 1920, Agatha Christie vem arrebatando fãs de todas as idades e regiões do planeta, e é atribuído a ela o segundo lugar de escritor mais lido em todos os tempos, só perdendo para Shakespeare. O nome de Agatha Christie é um must. Isso não se deve apenas a um livro, mas ao conjunto da obra, que se insere na mais profícua tradição das novelas ocidentais, que desde o século XIX se situam no ápice da preferência popular, o romance policial. Segundo especialistas, o gênero teve início com as criações de Edgar Allan Poe, por volta de 1841. Desde então, a América tem dominado o gênero com grandes mestres como Raymond Chandler e Dashiell Hammett, além do blockbuster Mickey Spillane, que já ganhou espaço aqui na marreta. Mas do outro lado do Atlântico, temos ninguém menos do que Sir Conan Doyle e seu carismático Sherlock Holmes, personagem que está vivendo uma febre sem precedente nas páginas, telinhas e telonas do mundo. Nenhum deles, porém, ganhou alcunha tão poderosa quanto a Duquesa da Morte, ou a Rainha do Crime. Isso sem falar nos impressionantes resultados de vendas de livros encontrados em 103 idiomas diferentes. Não se conhece autor mais traduzido, ou mais amado. Agatha Christie é a criadora de diversos personagens, sendo que os mais conhecidos são Hercule Poirot, um detetive belga rechonchudo, excêntrico e algo snob, amante dos prazeres luxuosos da alta gastronomia e portador de um mustache pra lá de elaborado. E Miss Marple, uma velhota fofa, de aparência inofensiva e provinciana, mas portadora de um cérebro tenaz e afiado como poucos em pessoas de menos idade. Diferente de seus colegas americanos, e mesmo de seu conterrâneo famoso, as histórias de Agatha Christie não se passam sempre em ambientes violentos, urbanos e mundanos. Pelo contrário, tanto nas aventuras de Poirot e principalmente nas de Miss Marple, o cenário e os crimes têm uma dimensão mais prosaica, com circunstâncias que remetem frequentemente a grupos fechados, a familiares ou aos habitantes de um lugarejo. Ao todo, Dame Agatha Mary Clarissa Christie escreveu mais de 80 livros, além de textos para o teatro. Ela é autora de A Ratoeira, famosa por ser a peça há mais tempo encenada na história do teatro mundial, com mais de 25 mil apresentações desde que estreou em Londres em 1952. Então não é fácil escolher apenas uma história para ser contada aqui, mas há aquela que a própria escritora destacou entre as suas preferidas, A Casa Torta. Para começar, essa não tem um detetive como protagonista, mas uma dupla de namorados tentando lidar com um problema que atravessou seus planos de casamento. O narrador é Charles Hayward, um jovem diplomata sem inclinação para o mistério ou suspense, embora seja filho do inspetor-chefe da Scotland Yard, a famosa polícia londrina. Sua amada é Sofia, neta do magnata grego Aristide Leonides, que construiu a tal Casa Torta para abrigar toda a sua família, uma esposa 50 anos mais jovem, 2 filhos, 2 noras, 3 netos e uma cunhada, irmã da primeira esposa falecida. Charles e Sofia se conhecem no exterior durante a Segunda Guerra, no Egito mais precisamente, e ao final do conflito se reencontram para enfim tomarem a decisão de permanecer juntos para sempre. Mas Sofia é uma jovem inteligente e tremendamente orgulhosa, que acabou de perder o avô em circunstâncias que a apontam para uma morte não natural. Ela decide que não poderá aceitar o pedido de casamento de Charles até que o caso seja esclarecido, pois no fundo teme que um crime possa afetar a carreira ascendente do rapaz. O jovem então se vê envolvido no caso, tendo por um lado o próprio pai à frente das investigações, e do outro a estranha casa que é o lar da família de Leonides, onde nem todos são o que aparentam ser. É sempre difícil comentar uma trama policial, porque não podemos falar demais e entregar o jogo, ainda mais quando são os pequenos detalhes que contam. Como em outras histórias de Agatha Christie, essa também se passa dentro de um microcosmo, que neste caso é a Casa Torta do título. A autora nos propõe um mergulho na intimidade e no passado de seus moradores. Na ausência de um mordomo, todos os olhares se voltam para a jovem viúva, a principal beneficiada. Porém, com o desenvolvimento da trama, ficamos sabendo porque todos da família são suspeitos. A Casa Torta foi escrita em 1949, mas permanece atual, condição que não é comum no gênero policial, muito preso a elementos que tendem a ficar datados. Não é o que acontece aqui, e a razão disso é seu principal mérito. Um dos motivos do romance policial ter tantos fãs está justamente no enorme poder de atração das histórias que nos propõem desvendar um crime. Faz parte da excelência do autor do gênero saber dosar entre fornecer pistas e encobri-las cuidadosamente. A boa história policial é aquela em que, ao seu término, todas as peças se encaixam e podemos dizer, como não percebi isso antes? Também nessa história, as pistas estarão ali, escondidas dos olhos mais perspicazes, fazendo de seu desfecho o mais surpreendente entre todos que a grande dama do crime escreveu. Não só pela revelação final, mas pelo sentimento que desperta e pela lembrança que fica no leitor,
muito tempo depois de ter concluído a leitura.